o pessoal que já está aí meio que estagna e fala, você acomoda, não estagna. Que vantagens dá para o profissional que quer se destacar no mercado através da área de laudos de avaliação? Olha, tem 2 pontos de vantagens que acaba atribuindo ao profissional que quer se destacar na área de laudos de avaliação. O que acontece? A primeira vantagem, quem está acostumado a trabalhar com laudos de avaliação e já vem ao longo dos anos tendo um faturamento legal, vamos dizer que quer continuar recebendo o trabalho no e-mail sem ter muito movimento. Eu não estou generalizando, eu estou falando de uma porcentagem, tá, gente? E enquanto o outro está se movimentando, ele pode passar na frente. Em termos de faturamento, em termos de pegar os serviços. E se você está acomodado, você não fica fuçando para achar edital. Você não fica procurando licitações, você não faz tanto network quanto deveria. Enquanto isso, quem está aí querendo entrar, quem está aí começando e tal, a gente vê nos nossos próprios mentorandos que a gente leva os editais prontos para eles e tudo mais, um movimento muito mais rápido, no sentido de, nossa, eu achei isso aqui, não sei o que, vou pôr parceria para não sei quem. Então, esse movimento é o que vai levar eles crescerem. Mas aí, por exemplo, você fala do profissional que quer trabalhar de maneira independente, só que não é em todos os casos que isso acontece. Em termos de alguém ter um diferencial no currículo. Porque assim, eu imagino o seguinte, se eu vou querer entrar no mercado e quero ter um diferencial no currículo, que até foi o motivo dessa live, tem profissionais que falam, tudo bem, eu quero ter meu diferencial para me destacar frente a outros profissionais, mas não quero trabalhar de maneira independente, abrir minha empresa. E está tudo bem com essa decisão. Então, para esse tipo de profissionais, você já conhece, te aconteceu de ver casos que a área de laudos conhecer a área de laudos de avaliação deu um diferencial que levou essa pessoa a um objetivo? Era o segundo ponto que eu ia comentar. Era o segundo ponto que eu ia comentar do diferencial, no sentido de, quando, ainda na linha de raciocínio, quando o profissional que já está trabalhando, às vezes, acaba se acomodando, ou porque está acostumado a receber uma boa demanda, e se em algum momento tem alguma oscilação, continua no mesmo lugar, sem trazer novas coisas, o que acontece? O profissional que quer trabalhar com laudos de avaliação, ele tem uma outra oportunidade também, que ele como não está numa zona de maior conforto, muitas vezes, porque quer mexer na vida, quer atingir um faturamento maior, está nessa corrida, ele pensa em todas as possibilidades. Ele não foca só em uma coisa. E nesse sentido, a área de laudos pode fazer com que, se ele não quer trabalhar de maneira independente, ele possa continuar trabalhando ali na empresa que ele está, ele possa continuar trabalhando com projetos, com execução, mas ele se destaque nesses pontos pelo conhecimento de avaliação. Porque ele traz para dentro do trabalho dele os conhecimentos de avaliação e vai ter uma outra postura diante do cliente, vai conseguir fechar os projetos de execução com uma infinidade muito maior, uma facilidade muito maior, por conta dele conhecer todo o processo que o cliente vai passar lá na frente, que o próprio cliente não conhece. Então, ele dá essa segurança, o cliente paga por essa segurança para ele. Agora, em relação ainda a diferencial no currículo, sim, já vi casos, na verdade, mais de uma situação, mas em que o profissional aprende laudos de avaliação, quer continuar trabalhando com outras coisas também, não quer trabalhar de forma independente, às vezes porque às vezes não é o perfil da pessoa, ela quer trabalhar com uma empresa, quer conhecer novas coisas, o pessoal até recém-formado tem muito essa sede e tá certo, de querer conhecer várias vertentes da construção civil para ter certeza daquilo que quer. Então, muitas vezes, não quer simplesmente, vou abrir mão de projeto, execução e vou trabalhar por conta própria, com laudo e tudo mais. Mas, quais são as vantagens? Você ter isso no seu currículo, primeiro que onde você estiver trabalhando, ou com o que você estiver trabalhando, seja projeto, execução, essa empresa possivelmente esbarre em financiamento em algum momento. E você ter esse conhecimento que a empresa não tem, é muito mais fácil da empresa te escolher. A outra questão é muito mais fácil de você negociar o salário. A empresa te pagar mais por um conhecimento a mais que você tem, que a empresa não tem. Então, por exemplo, o caso da minha irmã, por exemplo. Ela aprendeu laudos de avaliação e tudo mais,
Mas, a princípio, ela não queria trabalhar de forma independente. Ela queria justamente conhecer outras fatias do mercado da construção para ela se sentir uma profissional mais completa nesse sentido. Porque a oportunidade que ela tinha era, quando recém-formada, conhecer várias áreas para depois ela ter certeza daquilo que ela queria trabalhar. Vamos tirar a questão de faturamento de lado, mas no sentido de se sentir profissional completo mesmo. Então, ela, conhecendo laudos de avaliação, ela... Olha, eu não me lembro se ela ficou algum mês sem trabalho, mas não. Se eu não me engano, ela emendou já. Ela entrou no escritório de execução, de orçamento e tudo mais. Isso foi um grande diferencial. Conhecer a área de laudos de avaliação foi um grande diferencial para ela ser contratada no escritório, além de todas as outras competências dela e responsabilidades e tudo mais. E depois, ela já ficou contratada mesmo nesse escritório. E não era um período em que as empresas estavam super contratando. Não, era um período em que as empresas estavam jogando de volta profissionais no mercado. Quando foi? Eu não me lembro exatamente. Mas foi recente, foi coisa de 2 anos atrás. Quando você fala que emendou, você está falando que emendou a formação dela? Estágio, já saiu empregada. Já saiu contratada. E conhecer laudos trouxe uma expertise diferente do que a mais para aquela construtora, incorporadora. Então, assim, isso é muito importante. Uma outra situação, por exemplo, uma das pessoas que trabalham comigo trabalhava em um outro escritório de laudos de avaliação. Esse outro escritório tinha, né, de alguma forma, já tinha pré-treinado algumas coisas, já conhecia laudos de avaliação. Num determinado momento, eu precisei não ia estar conseguindo ficar sentada na frente do computador fazendo algumas coisas, e eu precisei de alguém. E exatamente nesse momento, essa pessoa veio trabalhar comigo. E isso não deu 1 semana de transição de um escritório para o outro. Por quê? Porque sabia fazer laudos de avaliação. Então, assim, é muito importante para que você não tenha esses buracos de desemprego. Você pode ser muito mais facilmente contratada por outra empresa. Você pode, caso isso não aconteça, você sabe se virar no mercado. Ou seja, ser independente. Se você não quer ser independente, tem essa vantagem de saber fazer algo diferente que aquela empresa está acostumada a fazer. E isso, consequentemente, a empresa que tem um olhar voltado para o lucro, ela vai ver que aquilo vai acrescentar em termos de lucro para a empresa. Então, aí você já tem a capacidade de negociar o seu salário. Então, vários pontos que elevam o profissional da engenharia e da arquitetura por um nível que traz uma capacidade de negociação e argumentação muito forte para ele se potencializar e se diferenciar na construção civil. Aí você falou de uma coisa, até porque, nesse caso da sua irmã, ela é engenheira civil. E aí ela foi trabalhar numa construtora incorporadora, ou seja, o escritório onde ela está trabalhando pega 2 pontas, constrói. Exato. E faz a avaliação, que era o que estávamos falando. Temos uma ponta que prepara a faculdade, a universidade, profissionais para essa área. Mas não fazia muita avaliação. Não fazia muita. Querendo ou não, o conhecimento da minha irmã levou muita coisa no sentido de... muito conhecimento prático no sentido de avaliação. Reduziu, vamos dizer, pegar a avaliação ficou muito mais seguro para aquela empresa, entende? Porque ela já tinha colocado a mão na massa em avaliação.